Pessoal, bom dia. Vamos continuar, né, com a nossa aula sobre estatística, mais especificamente distribuição de frequências. Bem, quem fez a última tarefa e prestou atenção à correção deve ter visto na correção, ou melhor, na questão, que nós temos aqui, ó, os intervalos, certo? Para ficar melhor, eu vou até destacar de vermelho aqui, ó. Nós temos aqui os intervalos. As questões, não é? Davam os intervalos prontos para vocês. Então vocês só tinham que fazer a tabela em cima dos intervalos. Por que que os intervalos são tão importantes? Porque se eu fosse colocar aí na numeração cada um dos números, eu teria uma tabela com 20, 30, 50, 100 linhas. Então isso não é bom para a gente, ok? A tabela ela tem que ajudar e não a dificultar a nossa vida. Então agora chegou a hora da gente aprender a fazer esses intervalos, certo? Ok? Vamos lá. Bem, nós temos aqui esse exemplo, não é? E é com ele que vamos aprender a como montar uma tabela de distribuição de frequência, mas agora, não é? Com intervalos, certo? Vamos ler o exemplo, não é? E em seguida vamos mostrar como se faz os intervalos e completar a tabela, tá bom? Vamos lá. A amostra abaixo é uma amostra com as idades de 50 mulheres responsáveis pelos seus domicílios. A fonte dos dados é do autor da pesquisa. Construa uma tabela com intervalos de classes e as frequências simples e relativa desses dados. Bem, como eu já mostrei para vocês, tá aqui a amostragem. A amostragem são os dados que você recolhe na pesquisa. Você vai perguntando: qual é a sua idade? A primeira diz 30. Qual é a sua idade? A segunda diz 19 e assim por diante. Bem, algo que pode ajudar a gente nas questões é você montar o rol, não é? Da amostragem. O que é o rol? O rol nada mais é do que a amostragem com todos os elementos que aparecem em ordem crescente. Pode ver, ó, que na amostragem está bagunçado, tá do jeito que nós recolhemos na pesquisa. No rol eu coloquei cada um dos elementos, não é? Em ordem crescente, do menor, quer dizer, para o maior, que é 53. Professor, sou obrigado a fazer o rol? Não, não é? Mas é bom que faça. Para vocês terem uma ideia, ontem, numa aula que eu ministrei, eu acabei esquecendo alguns elementos, não é? Quando eu fui montar a tabela. Isso por quê? Porque a tabela é mais questão de detalhe do que fazer cálculo, certo? Quando você faz na pressa, você acaba esquecendo valores, não é? E se você esquecer valores, no começo você erra a tabela inteira. Então, vamos lá. Bem, primeiro eu tenho que, para montar os intervalos, pegar alguns dados. Eu vou colocar esses dados em sequência aqui do lado, tá bom, pessoal? Vamos lá. O primeiro dado que eu tenho que pegar é o tamanho, não é? O tamanho da amostra. Que geralmente, né, em alguns livros, eles chamam isso de
N, certo? Bem, se a gente contar aqui os números, vocês vão encontrar 50. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50. Nem precisava contar, porque eu já tinha aqui, ó, o número de mulheres que eu pesquisei. Contei só para desencargo de consciência. Então, o tamanho da amostra é quanto? 50. Bem, agora eu preciso saber qual é o limite inferior dessa amostragem. Como o rol aqui já está feito, ó, o limite inferior é o menor valor que aparece na tabela, que no caso é quem? 19. Então, bote aqui, ó, o 19. Bem, o próximo, não é o limite superior. Como o rol também está feito, ó, é só você olhar a maior idade, que é quanto? 53. Então, eu boto aqui, ó, 53. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou decidir a quantidade de intervalos. Você pode usar três coisas: o seu bom senso, não é? Ou você pode usar a regra de Sturges, não é? Eu não sei se o nome correto é esse, não é? Já que é de outra língua. Ou você pode usar, não é, uma alternativa, que é calcular a raiz quadrada do tamanho da amostra. Vamos conhecer aqui, ó, qual é a regra. Opa, ficou feio. A regra de Sturges, né? Eu vou chamar aqui eu estou lendo aqui do modo, não é, como eu vejo no português, mas eu não sei se a pronúncia correta é essa mesmo. O que é que diz essa regra? Que para você calcular K, que é a quantidade de intervalos, você vai usar essa regra aqui, ó. 1 mais 3,3 vezes o logaritmo na base 10 de n, não é? O logaritmo na base 10 é do tamanho da amostra. Vamos usar a regra de Sturges aqui embaixo. Vamos lá. K vai ser igual a 1 mais 3,3 vezes o logaritmo de n. Quem é o n? 50, que vai ser igual a 1 mais 3,3. Eu vou usar uma calculadora para me ajudar nisso, não é? Logaritmo de 50 vai ser aproximadamente 1,698, não é? Fazendo a multiplicação e depois somando com 1, eu pego 1,698, multiplico por 3,3 e somo com 1, que vai dar quanto? Que vai dar aproximadamente 6,6. Mas, professor, o número de intervalos é inteiro. Olha aqui esse decimal, ó. Ele é maior do que 5.
isso sugere que a gente deve arredondar para cima. Mas nesse caso, eu sempre recomendo que você arredonde para cima para que não falte nenhum elemento da amostra. Então, quem vai ser o valor de K arredondado para cima, não é? Logo, o K vai ser igual ao valor arredondado para cima, que é 7. Ou seja, o ideal é que essa tabela tenha 7 intervalos. Nós também temos uma alternativa, certo? Se a gente não quiser usar a regra de Sturge, certo? Vamos lá. Qual é a alternativa que você vai usar? Desculpe aí, deu uma travadinha no meu áudio, certo? A alternativa se você não quiser usar a regra de Sturge, é você simplesmente pegar o K como a raiz do tamanho da amostra. Nesse caso, o K seria quem? A raiz de 50. Quem é a raiz de 50? Aproximadamente, não é? Vai ser 7,7, né? Mas, ó, aqui na regra de Sturges, como nós arredondamos para cima, não é? Esse valor decimal aqui, ó, como ele é menor do que 5, sugere que a gente arredonde para baixo, não é? Então, ó, do mesmo modo, eu vou pegar o K igual a 7, ok? Então você pode usar ou a regra de Sturges, não é? Para você saber o número de intervalos, ou essa alternativa que para o aluno, não é? É bem mais simples, certo? Agora, depois que eu sei o número de intervalos, o que é que eu vou calcular agora, professor? Vamos calcular, não é? Vamos ver qual é a amplitude total. Isso aqui é fácil, ó. É só você pegar o limite superior e subtrair do limite inferior. No caso, eu vou pegar ó, 53, vou subtrair de 19, que vai ser igual a quem? A 34. O que é que significa a amplitude total? É o espaço que nós temos entre o menor elemento e o maior. Ok, pessoal? Agora, nós vamos calcular o último item que nós precisamos para montar os intervalos, que é o quê? Que é a amplitude do intervalo. O que é isso, professor? É o tamanho do intervalo. Geralmente, alguns livros usam a letra H para representar isso. Como é que eu calculo? Simples, é só você pegar a amplitude total, que no caso é quanto? 34, que está bem aqui, ó, ok? Apagar. E dividir por quem? E dividir pelo número de intervalos que você calculou ou na regra de Sturges ou usando a alternativa, né, que é a raiz de n, que é quem? Que é 7. Beleza? Vamos lá. Então, ó, dividindo 34 por 7, você vai encontrar aproximadamente
4,8. 8 na parte decimal é maior do que 5, não é? Sugere que a gente arredonde para cima, não é? Logo, deixa eu afastar aqui um pouquinho para o lado esquerdo, não é? Quem vai ser o H, professor? O H vai ser o número inteiro arredondado para cima, que é quem? 5. Nós agora temos o que nós precisamos para calcular os intervalos. Agora que eu fiz tudo isso, eu vou usar o que, professor, para calcular os intervalos? Duas coisas. A amplitude do intervalo e o limite inferior, certo? Você vai usar isso para montar os intervalos. Oxe, professor, e o resto? Vão aparecer automaticamente na tabela quando você for montando. Vamos montar ela aqui, ó, não é? Abaixo da questão. Só lembrando que o limite inferior é 19 e a amplitude do intervalo é 5. Então, vamos aqui montar a tabela, não é, com seus respectivos intervalos, não é? Vamos lá. Tá aqui a outra linha. Opa, bote uma retinha, professor. Pronto. Não é? Como eu sei que vão ser 7 intervalos, deixo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços e boto aqui, ó, as duas linhas de baixo. Vamos levantar um pouco para cima, não é? Vamos lá. Pronto. Vou deixar aqui um espaço maior para a gente montar os intervalos. Qual é a variável? O que é que nós estamos pesquisando? Idades, não é? Eu falei para vocês que para a gente montar os intervalos, só basta o limite inferior e a amplitude do intervalo. O limite inferior é 19, como calculamos acima, e a amplitude do intervalo é 5. Como é que eu faço para montar os intervalos? A partir de agora é algo super fácil. Primeiro, eu vou colocar aqui, ó, o limite inferior, que é quanto? 19. Boto o símbolo de estatística. Já expliquei para vocês que esse tracinho é que está fechado, sem o tracinho está aberto. Aí eu vou pegar o 19 e vou somar com a amplitude do intervalo, que é 5. Quanto é 19 com 5? 24. Pronto, ó, tá aqui o primeiro intervalo. O próximo intervalo, eu pego o limite superior, que é 24, que está aberto, e boto aqui embaixo. E eu vou somar novamente com a amplitude do intervalo. Quanto é 24 mais 5? 29. Pego, ó, 29, boto aqui embaixo, ó, e somo novamente com a amplitude do intervalo, que é 5. Quanto é 29 mais 5? 34. E vou proceder desse jeito até o final, ó. 34 mais 5 é quanto? 39. Boto aqui embaixo, ó, o 39. 39 mais 5 é quanto? 44. Boto aqui, ó, 44, somo com a amplitude do intervalo, que é 5, que dá quanto? 49. Pego aqui, ó, 49, somo com a amplitude, que dá quanto? 54. Olha como tudo apareceu automaticamente. Eu tenho quantos intervalos, professor? 7, ó. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Professor, por que o senhor não fechou aqui como nos exercícios? Porque esse limite superior aqui, ó, é 54. E aqui no rol, ó, eu não tenho 54. Então, eu posso deixar aberto aqui sem problemas. Pronto, montamos os intervalos. A partir de agora, você monta a tabela do mesmo jeitinho que você aprendeu. Aqui é o total, não é? Vamos aqui botar aqui alguns traços, não é? Botar aqui alguns traços para a gente concluir a tabela, não é isso? Aqui vai ser o FI, que é a frequência absoluta, o F minúsculo R, que é a relativa, F maiúsculo I, que é a frequência absoluta acumulada, F maiúsculo R, que é a frequência relativa acumulada. Então, vamos lá. No intervalo, quantas idades eu tenho de 19 até antes de 24? Não é? Lembrando que está aberto no 24, eu não posso contar com 24, ok? Vamos contar aqui, ó, no rol. Fica muito mais fácil, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não é? Então, a frequência absoluta é 8. Próximo intervalo, pode ver que está fechado no 24. Agora o 24 conta. Já o 29, ó, aqui não tem um tracinho, está aberto. Então, é do 24 até o 28. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 29 não conta porque está aberto aqui, ó. Então, a frequência absoluta é quanto? 10. O próximo, do 29, ó, que está fechado, até o 33. Eu não posso contar o 34 porque está aberto. Vamos contar, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 34 não conta. Então, a frequência absoluta é 11. Agora, no de baixo, eu conto 34. Até o 38. Por que não 39? Porque está aberto no 39. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, não é? Então, eu tenho 5 como frequência absoluta desse intervalo. O próximo, do 39 até o 43. 44 não conta. Vamos lá. Ó, estão vendo que com o rol fica mais fácil de fazer a contagem, não é? Então, se vocês quiserem, podem fazer o rol, que nada mais é do que a amostragem escrita em ordem crescente. Vamos lá. Contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não posso contar o 44 porque está aberto aqui, ó. Então, a frequência absoluta é 6. Agora, do 44 ao 48. Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Não, desculpa. Do 44 até o... tá certo, até o 48. Desculpa. Eu já ia achando que eu não devia contar o 48. Deixa eu apagar aqui, né? Só para eu refazer a contagem. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. 51 não, né? Do 44 ao 48. É quanto, professor? 6. Finalmente, a do último intervalo, que é o restante, ó, de 49 até o 54. Não vai ter 54 porque a maior idade é 53. Por isso que eu deixei aqui aberto. É o restante, ó. 1, 2, 3, 4. Então, aqui vai ser quanto? 4.
somando tem que dar igual ao total da amostragem, que é 50. Vamos somar 8 com 10, 18, com 11, 29, com 5, 34, com 6, 40, com 6, 46, com 4, obviamente, 50, certo? Frequência relativa para vocês. Dica de ouro, não é bizu para vocês. Olha, se vocês olharem aqui o total, ó, o total não é 50. 50 não é a metade de 100, ou seja, 100%. Então, quando o total for 50, para você calcular a frequência relativa, você nem faz cálculo, é só você dobrar a frequência absoluta. Então, quem vai ser a primeira frequência relativa? O dobro de 8, 16%. Dobro de 10, 20%. Dobro de 11, 22%. Dobro de 5, 10%. Dobro de 6, 12%. Dobro de 6, 12%. Dobro de 4, 8%. Somando tem que dar 100%. 16 com 20, 36. 36 com 22, 58. Não é isso? Com 10, 68. Com 12, 80. Com 12, 92. Com 8, 100%, professor. Agora, lembrando que essa dica de dobrar só vale quando o total for quanto? 50, não é? Já que porcentagens são grandezas diretamente proporcionais, não é? E 50 é a metade de 100, dobrando a frequência absoluta, eu tenho a relativa, ok? Vamos lá, frequência relativa acumulada. Como já foi explicado, a primeira vai ser 8, a próxima é só eu somar. Desculpa, frequência absoluta. É só pegar a frequência absoluta e somar com a frequência relativa que está acima. 10 com 8, 18. 11 com 18, 29. 5 com 29, 34. 6 com 34, 40. 6 com 40, 46. 4 com 46, 50. Aqui eu não boto nada. Frequência relativa. A primeira, não é? A primeira frequência relativa acumulada é só repetir a primeira frequência relativa, que é quanto? 16%. A partir de agora, para calcular as próximas frequências relativas acumuladas, é só pegar a próxima frequência relativa e somar com a frequência relativa acumulada anterior. 20 com 16, 36, não é? 22 com 36, 58. 10 com 58, 68. 12 com 68, 80%, não é? 12 com 80, 92. Finalmente, 8 com 92, 100%. E aqui está a tabela completinha, inclusive como montar os intervalos. Eu vou até, não é, ó, apagar aqui essa parte que eu risquei os intervalos. Opa! Para que vocês observem tudo o que nós fizemos. Vamos aqui, ó, dar um zoom e vamos mostrar tudo para vocês. Então, ó, resumindo, professor, como é que eu faço para calcular os intervalos, que é o que eu não sabia? Primeiro, eu pego o tamanho da amostra, não é? Que é o N, tá aqui, 50. Ora, é interessante, se você quiser, não é obrigado construir o ROL. O ROL é o quê? O ROL é a amostragem em ordem crescente, não é? Do menor para o maior, repetindo todos os números que tiverem repetidos na amostragem,
Tá aqui o rol, ó, já construído para vocês, não é? Com o rol, eu posso facilmente ver quem é o limite inferior. Limite inferior é o menor valor na amostragem, que é quanto? 19. Também posso ver o limite inferior, que é quanto? 53. Está aqui, ó, os dois valores. Agora, eu preciso saber o tamanho dos intervalos. Eu posso usar o meu bom senso, eu posso decidir quantos intervalos eu quiser, certo? Eu posso dizer, quero 5 intervalos, 6 intervalos, não é? Ou usar uma regra mais aceita na estatística, que é a regra de Sturges, não é? Desculpe se o nome não estiver correto. Qual é a regra? K. O que é esse K, professor? Esse K, vou botar aqui de vermelho. Esse K, ele é o número de intervalos. Não é? A regra é essa. K é igual a 1 mais 3,3 vezes o logaritmo de n na base 10. N é quem? O total da amostra. Calculando, ó, encontrei 6,6. O decimal 6 é maior do que 5. Sugere para eu arredondar para cima, ó. Arredondei. Não é? Eu tenho que usar. É bom eu usar 7 intervalos. Não é? Tem uma alternativa mais cômoda, que é você calcular a raiz quadrada do tamanho da amostra. Quem é a raiz 50? Aproximadamente 0,07. Como o primeiro decimal é menor do que 5, sugere que eu arredondo para baixo. K, 7. Então, ó, decidi que a minha tabela vai aparecer 7 intervalos. Em seguida, eu calculo a amplitude total, que é fácil. É só você pegar o limite superior e subtrair do limite inferior. 53 menos 19, 34. Para encerrar, eu vou calcular a amplitude do intervalo. Só voltando, o que é essa amplitude total? É o tamanho do espaço, né? O tamanho de elementos, a quantidade de elementos entre o menor, que é o 19, até o 53. Quer dizer que do 53 até o 19, eu tenho 34 elementos, ok? E a amplitude do intervalo, não é? Como é que eu calculo isso? Eu pego a amplitude total e vou dividir pelo número de intervalos, que deu 4,8. Para garantir que não vai faltar ninguém, eu arredondo para cima, que no caso é 5, ok? Agora, o que é que eu vou usar para formar os intervalos? Duas coisinhas. A amplitude do intervalo, que eu consigo no final, por isso que eu tenho que fazer tudo isso, e o limite inferior. Como é que eu faço isso? Simples, ó. Pego o limite inferior, somo com a amplitude do intervalo, que é 5, que dá quanto? 24. Deixo aberto no 24. Pego o 24, repito embaixo, somo com mais 5, que dá quanto? 29, que é o próximo limite superior. Deixo aberto aqui, ó. Pego o limite superior, que é 29, e ele passa a ser o próximo limite inferior. Somo com a amplitude do intervalo, que é 5. Quanto é 29 mais 5? 34. E assim por diante. Quando você fizer, ó, as 7 linhas, os 7 intervalos, que é o que eu queria, você vai ter, ó, como o último limite superior um valor igual ou superior ao maior elemento que você tem na amostragem. Esse procedimento sempre dá certo. Ok, pessoal? Então é assim que vocês constroem
intervalos em tabelas de distribuição de frequência. Nossas próximas aulas vamos aprender, né, a fazer os gráficos com esses intervalos. Ok, pessoal? Ficamos por aqui. Bom dia e bons estudos.